Estamos concentrados, eu e Kellen Cristina, para entrevistar desta vez um ícone do futebol nacional e também mundial. Você, certamente, que é dos anos 90, início dos anos 2000, sabe bem que ele defendeu com brilho as cores de Atlético, América, Palmeiras, Vasco, multicampeão entre os títulos a Libertadores pelo Palmeiras, também tem a taça da Conmebol pelo São Paulo. Ele é o filho do vento. Euler, seja muito bem-vindo. Prazer falar contigo. Prazer, Ailton. Prazer, Kelly. Uma satisfação muito grande falar com vocês. E num momento especial como esse, né? Copa do Mundo, futebol rolando para todo lado e toda hora. Bom demais. Muito bom, Euler. Como sempre, eu estou acompanhado da nossa colunista Kellen Cristina, e a Kellen, que antes de ser hoje a nossa prestigiosa subeditora de No Ataque, é uma referência como repórter. Ô, Kellen, certamente você tem muita história aí acompanhando aquele time do Galo com o Euler, o América também. Eu acompanhei o América com o Euler também, quando eu era setorista do Coelho. Eu já entrevistei o Euler muito, na época do Atlético, mas tem uma passagem que é muito curiosa, que eu acho que o Euler não vai lembrar, que quando eu era estudante ainda, eu fui na Vila Olímpica, e eu lembro que eu fui, na época, era para entrevistar o Tafarel, e o Euler treinava no Atlético nessa época no time do Tafarel. E eu fui pedir um autógrafo para uma irmã minha, viu, Euler? Até hoje ela tem um autógrafo seu, lá de 96, 96, 5, não lembro mais ou menos o ano. E aí, anos depois, eu fui te entrevistar já como jogador lá na Cidade do Galo, no América, e várias situações. Isso, Kelly, exatamente. Foi em 95, quando eu fui sair do São Paulo, né? Pro Atlético Mineiro, jogar lá com o Tafarel, Gutenberg. Foi bastante jogo. O Paulo Roberto Costa também foi contratado. Fábio Augusto também foi outro contratado. Então o Atlético fez um bom time nessa época. Em 96, quase que a gente chega aí à final do Campeonato Brasileiro. Em 97 eu atuo somente o primeiro semestre, um pedacinho do Campeonato Mineiro, depois vou para o Palmeiras. Mas foi tempo muito bom, né? Apesar das dificuldades daquela Vila Olímpica. Não tinha toda essa estrutura de hoje. Os sócios, eles tinham a preferência total no clube, né? Afinal de contas, são associados, eles mandam. Então, a gente tinha realmente umas dificuldades com os associados, devido a estar ocupando o campo, tendo que treinar naquele campo e tendo que dividir espaço com os associados. Mas foi tempo bom, né? Tempo de muita comunhão entre os jogadores, com a imprensa, com o torcedor. Então, tinha muito livre acesso. Hoje é outro departamento, a blindagem é muito grande em cima do atleta. Euler, naquela época, só lembrar uma coisa, que eu lembro que, de vez em quando o time perdia, era até complicado treinar, né? Os sócios iam lá, ficavam xingando. O bicho pegava. Principalmente às sextas-feiras, sábado, então, quando você treinava no sábado, para um jogo no domingo, aí você realmente tinha que lidar com todo aquele sócio lá em cima, gritando, e no tempo... Bom, nessa época a gente ainda tinha assim, uma grande equipe, a gente conseguia aí ter mais sucessos, mais vitórias do que derrotas, essas coisas todas, e era um pouco mais tranquilo. Mas sempre tinha uma confusão, porque sempre tem alguém alterado, né, por causa da bebida, essas coisas todas, e aí tinha realmente essa dificuldade. Mas era tempo bom, a gente tem saudade desse tempo. Sim. Euler, nós estamos nessa expectativa do jogo Brasil-Japão. Você que tem uma trajetória muito bonita também no futebol japonês, mas antes de contar um pouco para nós de quando você vestiu a amarelinha, nos representou na seleção brasileira, nós vamos agora direto aos Estados Unidos, em Nova Jersey, com o nosso repórter Pedro Bueno, enviado especial aos Estados Unidos. Ele que tem acompanhado não só a seleção, mas também diversas outras equipes nesta Copa. Seja muito bem-vindo, Pedro Bueno. Quais são as novas? O que você está acompanhando em Nova Jersey? Eu sei que agora a seleção já desembarcou em Houston.
Quais são as novidades? Olá a todos, Ailton, Kellen, prazer falar aqui com o Euler também, um excelente convidado. Minha participação aqui vai ser breve, mas vamos tentar atualizar um pouco da seleção. A seleção já está em Houston, já fez o último treinamento hoje. A única ausência foi o Rafinha, não tem novidades. O Ancelotti pela primeira vez pode repetir a escalação, isso que não aconteceu em nenhuma vez em toda essa era Ancelotti, né? Então é algo que pode chamar a atenção, assim, dele estar repetindo o time justamente no momento mais importante, que é o início de um mata-mata, que quem sou eu para falar, né? O Euler pode falar muito mais desses momentos importantes como mata-mata do que eu. Eu sou apenas um jornalista. Mas é um momento muito importante para a seleção brasileira e o Ancelotti vai poder repetir a escalação, que eu acho que é algo bem, bem crucial, assim. E sobre a Copa do Mundo aqui, estou aqui em Nova Jersey, vocês podem ver, tá vindo um calor. Gente, eu tô tentando esconder aqui do sol, mas tá voltando o calor aqui para os Estados Unidos. Esse verão maluco, ontem tava chovendo, jogo da Inglaterra chovendo pra caramba, mas tá sendo uma oportunidade de ver outros jogadores, alguns craques também. Então tá sendo bem interessante, é uma Copa do Mundo e agora as coisas vão acelerar. Vou fazer jogo da Alemanha amanhã, depois jogo da França. O João Vitor, que é o nosso outro enviado, vai fazer o Brasil contra o Japão, vai fazer Argentina e Cabo Verde, então agora as coisas vão acelerar. Então é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, informando um pouco. Não tem muitas novidades nesses últimos dias, todo mundo treinando normal, a única ausência é o Rafinha mesmo. Rayan tá certo, Pedro Bueno? Vai ser ele mesmo ali, repetindo o time, então? Acredito que sim. Não... Os 15 minutos, hoje o Paulo Galvão, também companheiro nosso do estado de Minas, esteve no treinamento. Os 15 minutos não dá para observar muita coisa, mas o que a gente conversa, o que a gente tenta apurar é a manutenção do esquema. E eu acho que isso é muito importante no momento que agora vai tudo, nos próximos 20 dias, tudo vai se decidir, então acho que é importante ter um time bem consolidado. Excelente, Pedro Bueno. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu sei que você está na correria, cobrindo aí toda a Copa do Mundo, mas fica aqui o meu muito obrigado por participar mais uma vez do Concentração. Uma ótima cobertura e um ótimo domingo. Agradeço a todos e muito obrigado, Euler, aí também pela participação. Até uma próxima. Abraço, Pedro. Valeu, Bueno. Euler, eu já vou direto à pergunta. Qual que está a sua expectativa para essa seleção brasileira entrando agora no mata-mata? Vai enfrentar justamente o Japão? É uma seleção que eu imagino que você tem um certo carinho. Com certeza, o carinho, a torcida e muita torcida, porque é muito importante para o futebol brasileiro que a seleção possa ter êxodo, né? E o mínimo que pode acontecer com a seleção brasileira era chegar a uma semifinal, né? Então, assim, essa é a nossa torcida. Eu acho assim fundamental a notícia que o Pedro trouxe, que é a manutenção da equipe, a repetição da equipe. Isso não aconteceu antes, porque o Ancelotti também estava vendo jogadores, ele tinha que ver qual jogador ia adaptar melhor ao seu modelo de jogo, ou ele adaptar o modelo de jogo dele com os jogadores que ele teriam em mãos para poder começar a Copa do Mundo. Eu acho que isso aconteceu. Ele adaptou o modelo dele aos jogadores que tinham assim, condições de poder estar entrando 90 minutos de muita intensidade, essas coisas todas. E aí agora ele pode repetir uma escalação, embora comece com o Rafinha, machuca, mas ele pode começar uma partida agora com jogadores que ele realmente vinha depositando a confiança para poder serem o titular. Claro que nós temos aí ainda a entrada do Neymar. O Neymar é fundamental para a seleção brasileira e agora nos momentos decisivos, mais ainda. Então, o que a gente puder ganhar em parte física com o Neymar, né? Porque machucou, o Neymar ele para tratar e isso perde um pouco. E aí vai se recuperando aos poucos. Então, quanto mais conseguir ganhar, não tem dúvida nenhuma que o Neymar é fundamental para nós. Ô Euler, você falou de intensidade aí,
E o Brasil vai enfrentar uma seleção que, por princípio, é uma seleção que imprime um ritmo muito forte, né? Todo mundo fala da disciplina japonesa, né? Na questão tática ali, de não fugir do desenho tático deles, mas eles têm mostrado também um jogo muito intenso nessa Copa. O que você espera do Japão? Então, o Japão, ele chega para essa Copa com uma mudança no seu calendário também. Porque, embora a gente é a seleção brasileira, mas o Brasil tem um calendário e a Europa tem outra. E a maioria dos nossos jogadores vem da Europa, a maioria esmagadora, e a equipe titular principalmente. Então, com isso, a parte física vem de um final de temporada, né? O Japão, embora vai mudar, né? Já determinou, inclusive a J-League esse ano foi de forma diferente, justamente porque na próxima temporada o Japão terá também a temporada europeia, a mesma temporada europeia, mas isso é fundamental para você ter essa intensidade dentro de campo, não tem dúvida nenhuma. Então, assim, eu acredito que em termos de intensidade já é próprio do japonês, do início ao fim, eles jogam com a intensidade muito alta, vem ganhando muita qualidade técnica ao longo dos anos, entendeu? E o principal delas é a tática. Eles vêm trazendo para a sua formação no Japão, desde as categorias de base, que eu falo porque eu acompanho totalmente isso, em que a parte tática ela vem se desenhando da mesma forma dos europeus, né, através do sistema, seja ele com linha de 4, com linha de 3, ou linha de 5 atrás, meio campo um pouco mais povoado, e às vezes também jogando com 3 na frente. Então, essa parte tática vem evoluindo dentro do futebol japonês. Então, assim, diante de tudo isso, a gente acredita que não vai ser fácil. O Brasil vai enfrentar uma seleção preparada e que vamos ter que ter estratégias. Embora individualmente, na minha opinião, o Brasil tem mais jogadores para resolver problemas do que o Japão. Principalmente hoje o Vini, né, o Vinícius Júnior, ele tem tido muito sucesso na parte individual e ganhado muitos confrontos, né? Vamos ver, eu acredito na seleção, acredito no sistema, acredito muito no Ancelotti. Eu nunca fui a favor de estrangeiro na seleção brasileira, mas se tivesse que ter, eu seria muito a favor, que teria que ser o Ancelotti, por saber lidar com o brasileiro, ele ter uma estrutura fundamentada em seu modelo de jogo com os brasileiros em campo, mesmo sendo no Milan, mesmo sendo no Real, ou em qualquer clube que ele foi, ele sempre adotou um modelo de jogo que beneficiava muito os brasileiros. Então, acredito muito que a gente vai ter sucesso aí. Euler, inclusive, nós vamos encarar talvez a seleção japonesa mais complicada, mais estratégica, com os melhores jogadores de todos os tempos? Não, de todos os tempos não. A seleção japonesa já teve craque, assim, individualmente, como o Nakata, o Nakamura. Então foram jogadores que definiam momentos da seleção japonesa individualmente, com as suas habilidades próprias, né? Inclusive em bola parada, que o Nakamura era especialista nisso. Hoje é mais conjunto, bem tática mesmo, né, e com a evolução da sua técnica, né? Antigamente você via os japoneses, para dar um passe era difícil, para fazer um lançamento as bolas paradas eram, mas hoje não, hoje tudo está hoje tudo isso está equilibrado dentro do Japão, não só na seleção, mas como na liga também. Já tem intimidade com a bola então os japoneses, né? Acabou isso. E isso fruto dos brasileiros, né? O principal deles, o Zico, mas não podemos esquecer que o primeiro brasileiro a estar no Japão foi o Rui Ramos, né? Até ele no Verde Kawasaki, ele foi o pioneiro, mas o Zico chega para poder
mudar uma história do Kashima Antlers em primeiro lugar, e aí isso se expandiu para o Japão. O Japão compra essa ideia, leva brasileiros essencial, a maioria deles a gente vai lembrar da Copa de 94, né? Então, jogadores que realmente foram para poder ajudar a evolução do futebol japonês. E isso surtiu efeito. Ô, Euler, como que foi a sua passagem? Você teve 2 passagens lá. Então, como foi quando você chegou? Porque era um estágio totalmente diferente, né, do que tem hoje, assim, do alcance que o futebol tem hoje no Japão. Alcance, eu digo, até territorial, né, de mais lugares praticando. Antes, eu acho que era muito concentrado, assim, era pontual, né, em Tóquio, alguns lugares. Como que foi quando você chegou? E o último ano que você disputou lá no futebol japonês, como que já estava? Eu cheguei em 2 ocasiões. A primeira delas em 98. Bem no início, em janeiro de 98, eu chego no Verde Kawasaki, que já era um time, junto com o Kashima, os dois top time do Japão, né? Encontrei no Verde Kawasaki pessoas maravilhosas, como o Rui Ramos, o grande Kazu, que joga até hoje. Eu já, Sim. eu já aposentei 2 vezes, aposentei do futebol profissional e aposentei das peladas. E o Kazu... Ele tá... Então, assim, foi um tempo muito bom ali no Verde Kawasaki. Quando eu cheguei, o Japão ainda não tinha nenhum jogador jogando fora da Europa. O Nakata foi o primeiro, que se não me engano foi para Parma ou para o Roma, uma coisa assim, entendeu? E ele saiu em julho de 98. A partir daí, o Japão começa esse intercâmbio com a Europa e, com isso, elevando muito os jogadores que jogavam pela seleção, né? A segunda passagem foi no Kashima Antlers, realizar um sonho. Meu ídolo no futebol é o Zico, e eu recebi uma ligação do Zico querendo me contratar. Eu não pensei, não, vou até de graça, até de graça. E assim, foi muito bom também essa passagem no Kashima Antlers. Aí, um pouco mais para frente, com 10 anos já de Kashima Antlers, o Kashima já com, se não me engano, desses 10 anos, ele já tinha 5 ligas japonesas, entendeu? A maioria dos jogadores da seleção japonesa estavam lá com a gente no Kashima. Tive o privilégio de ter o Toninho Cerezo como treinador. Então foi um momento marcante. Todos os dois, sem exceção, para mim foi muito importante na minha carreira. E o futebol japonês pagava bem, Euler? Pagava bem. Na verdade, a moeda nossa faz com que você, saindo fora do Brasil, você tenha um salário melhor, né? A gente era uma época, anos 80, anos 90, e um princípio de 2000, que a gente amava o clube, a gente queria jogar futebol, a gente queria ser jogador profissional, independente da condição financeira. Claro que você queria dar o melhor para sua família, você queria ajudar em casa, mas o foco nosso era ser jogador de futebol, realizar esse sonho de ser jogador de futebol profissional. Mas era um tempo bom, sim, tanto que a maioria dos jogadores da seleção de 94 estavam no Japão e eram convocados. A convocação era através do vamos lá, Evaí, no Yokohama, César Sampaio, Zinho, Dunga. Então, todos convocados pelo um clube do Japão, né? E um tempo em que até a Band, eu me recordo, transmitia ao vivo os jogos da Liga, e eram até de madrugada, mas era legal. Valia a pena. Valia. Euler, todos os jogadores, treinadores brasileiros que estiveram, né, no Japão falam muito da bagagem cultural. Agora, você, como uma referência aqui no futebol nacional, foi lá para o Japão, certamente ensinou muito do futebol para eles. Mas eu quero saber se nesses tempos você também aprendeu com eles algo esportivamente que até hoje você aplica, ainda mais hoje que você trabalha como treinador? Sim, não tem dúvida nenhuma que a parte disciplinar do japonês é de dar inveja. E sem dúvida nenhuma, eu já tinha aprendido isso com o Tele Santana,
O Tele Santana é minha referência e a parte disciplinar do Tele Santana ela é fundamental, era um dos pilares. Além da parte disciplinar, a parte técnica eram dois pilares importantes para o Tele Santana, né? E o japonês, ele nos ensina muito com respeito a essa parte disciplinar, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Então, assim, essa parte de disciplina do japonês e a vontade deles de querer individualmente crescer, essa também é de você, é o que eu estou trazendo hoje no meu momento como técnico. Você vê alguma chance do Japão derrotar a seleção brasileira e eliminar o Brasil da Copa? Como que você vê isso aí? A gente vê, sim. Por isso a gente tem que ver essa chance, porque senão a gente não entra com a devida atenção que se deve dar, porque o futebol hoje ele mudou muito com respeito a essa questão de devidas seleções hoje. Basta ver aí a surpresa as surpresas, né, de caçar. Embora uma Copa diferente, com muitas seleções. 48. Né, mas há que se ter o cuidado necessário. Se você não olhar para a seleção, e principalmente a do Japão, que a gente vê que ela vem crescendo ao longo do tempo, absorvendo informações, levando para os seus ensinamentos, desde as categorias de base, para que possa ter sucesso profissionalmente. E isso vem acontecendo, então você tem que se preocupar, sim, tem que ver ela como uma seleção que pode surpreender, e você pesquisar, e você estudar, levar informação para os jogadores, todas possíveis, para que realmente a seleção possa ter sucesso, não passar tanta dificuldade e tentar vencer com um pouco mais de tranquilidade. Euler, você é um craque muito querido por nós, torcedores aqui em Minas Gerais, mas obviamente também nos times pelos quais passou, né, em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Agora eu quero resgatar aqui para aqueles mais jovens, né, que não conheceram o Filho do Vento. Filho do Vento também defendeu a seleção brasileira. Se eu não me engano, ali o que anos 2000, 2001. Quando foi a sua primeira convocação? Você recorda assim bem como aconteceu? Sim, recordo, porque foi marcante para mim. Foi em 2000, em agosto de 2000, eu tive minha primeira convocação, quando na saída do Luxemburgo ficou o Candinho. O Candinho optou por fazer uma convocação onde os 4 jogadores do Vasco foram convocados: eu, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano e Romário. Fizemos a base da seleção brasileira. Que peso, hein? 4 Fomos, craques. fomos a base da seleção durante um bom tempo, né? Na minha primeira convocação, ganhamos da Venezuela de 6, lá em Maracaibo. Eu tive o privilégio de abrir o placar, fazer 1, o Romário fez 4 e o Juninho Paulista fez outro. E, então, assim, ali começou a minha trajetória na seleção brasileira, e ela terminou com o jogo Portugal e Brasil em 2002, o último jogo amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo. Agora eu queria que você falasse da expectativa que foi criada ali na época da Copa de 2002, né, com o Filipão. Como que foi aquele episódio, Euler? Então, olha, para mim foi um dos dias mais tristes na minha carreira. Um momento assim muito angustiante para a convocação. Eu vou para esse jogo, né, contra Portugal. Foi o último amistoso. Eu sou chamado várias vezes da CBF, assinar termos de compromisso, você fazer exames, medida de terno. Então, tudo isso foi feito. Então, assim, basicamente, a sua expectativa aumenta ainda mais, né? O Felipão sempre me convocou para os jogos das eliminatórias. Então, assim, eu vivi essa expectativa, essa ansiedade de poder ter meu nome na lista para a Copa. Mas, infelizmente, não aconteceu. Era um tempo em que você tinha muitos craques dentro de uma seleção brasileira. Então, eu fiquei triste, muito triste, mas de maneira nenhuma eu fiquei chateado com o Filipão. Pelo contrário, ainda tive fazendo estágio com ele. Toda vez que
ele estava em algum clube, eu fazia questão, até quando ele veio para o Atlético, fiz questão de estar lá no CT, encontrar ele. Então, assim, foi só um momento de tristeza, mas nada mais que isso. Euler, nesta trajetória do nosso programa Concentração, nós entrevistamos Natal, Procópio, João Leite. E os três foram enfáticos, assim, respeitando muito os jogadores, os craques de hoje, especialmente o Neymar e o Vini Júnior, mas eles foram enfáticos quando disseram: olha, na minha época, nós certamente estaríamos ali defendendo a seleção brasileira, exaltavam não só reconhecer o próprio talento deles, mas especialmente daqueles colegas, né, de seleção brasileira no período em que eles jogaram. Agora, eu vou fazer essa pergunta para você, Euler. Você, considerando tudo que nós sabemos, né, que você jogou, Euler certamente teria espaço nessa seleção brasileira aí, não teria? Assim, a gente ninguém quer desmerecer essa seleção, o momento agora, até porque jogadores que a gente vai ter são assim, são esses daí. Eu não acredito que a gente vai ter mais gênio no futebol na nossa seleção. Não teremos mais gênio. Podemos ter aí um craque que vai ser o Estevão, pode ser, vamos ver como que ele vai reagir à sua contusão, como que vai acontecer essa mudança cultural dele para a Liga Inglesa, então assim, para a Premier League, né? Então assim, diferentemente da nossa época, que você tinha a convocação, eram craques, jogadores craques, eu mesmo fiquei de fora e quem entrou no meu lugar foi o Kaká, que futuramente foi bola de ouro. Melhor do mundo. De 2002, nós tínhamos lá 4 bolas de ouro, um futuro bola de ouro, e 2 jogadores que eram melhores jogadores nas suas posições no mundo. Então, e hoje você não tem mais isso. Jogadores que jogam nos principais times das ligas, entendeu? Então você não tem mais isso. Então a gente lamenta muito isso por causa da formação. A formação nossa não está sendo assim legal para que a gente possa conseguir realmente formar craques. Eu vi uma curiosidade muito grande, que é os treinadores da Premier League reclamando da formação dos atletas brasileiros. Até porque os treinadores estão sentindo falta desses brasileiros que definem jogo para eles, entendeu? Que realmente resolve problemas dentro de campo para eles. E isso não tem acontecido. E os treinadores da Premier League têm visto isso, reclamado, e a gente não tem dado muita atenção para isso. E há que se ter, porque senão a gente pode penar muito aí nas Copas do Mundo. Aí, deixa eu fazer uma última perguntinha aqui para o Euler. Baseado nisso aí que você falou, Euler, quem foi o último gênio, então, do futebol brasileiro? É o Neymar. Você acha que ele está na prateleira de gênio? De gênio, não tem dúvida nenhuma. O que o Neymar fez, não faz como fez com 25 anos, 26 anos, mas, sem dúvida, a gente não pode esquecer o que ele fez, de jeito nenhum. E o que ele fez é prateleira de cima, lá na prateleira de gênio. Gênio, o último gênio foi o Neymar. Você apostaria, Euler, que ele ainda vai ter um lance crucial? Não vou falar nem um lance genial, mas você aposta que ainda vai ter um lance crucial ali, uma falta, aquele lance que é o Neymar e pronto, para salvar a seleção brasileira? Não Está digo, sentindo isso? eu não vou falar em salvar a seleção brasileira, porque é o que eu estou te falando. Nós penamos em 2002 com 4 bolas de ouro, com 2 jogadores melhores, e agora nós estamos só com o Neymar como gênio. Só o Neymar como gênio. Então, é difícil você falar sobre o Neymar salvar, até porque a dificuldade para ele estar em campo hoje e atuar 45 minutos é grande. Mas que com certeza ele vai ter lances de gênio, isso eu não tenho dúvida.
Euler, gratidão pela participação aqui nesse bate-papo no programa Concentração. Mas antes de encerrarmos, eu queria que você aproveitasse com esse gancho, né, da Premier League, dessa reclamação dos treinadores, e agora você está trabalhando justamente com os jovens aqui no futebol brasileiro. Conta um pouquinho para a gente como é que está esse trabalho, como é que você está desenvolvendo aí, lapidando novos talentos aqui para o nosso futebol, especialmente aqui em Minas, em Nova Lima. Sim, eu estou como técnico do Sub-20 do Vila Nova SAF, né? O Renato Valentim, do grupo Boston City. Ele comprou o Vila Nova e está desenvolvendo um trabalho muito grande dentro do Vila Nova, que há muito tempo não tinha. Por exemplo, o Vila Nova tem 10 anos que não tinha nenhum jogador de base em suas atividades, né? E é aí uma década, é uma geração. Então há uma lacuna muito grande no Vila Nova. Então agora se formou sub-20, sub-17, sub-15, sub-14, para que comece esse trabalho, né? E a gente começa esse trabalho tendo que fazer captação, e não a partir de um desenvolvimento de baixo para cima, né? Mas a gente vai ajudar o Vila a se erguer novamente, desde da base até o profissional, que é fundamental o profissional subir, né? Para que a gente possa ter coisas boas indo para o Vila Nova. E eu estou no sub-20, disputando uma competição que é o módulo 2, para subir com a categoria sub-20. E vamos lá, é o que você falou, lapidar esses meninos é muito importante, mas é muito importante que isso venha lá a partir da iniciação esportiva, que futuramente, com certeza, o Vila vai ter também iniciação esportiva, mas a partir do sub-14. Se eu já, daqui a 5 anos, puder pegar um menino lapidado desde o sub-14 com a metodologia do clube, isso aí, sem dúvida nenhuma, será melhor. Por enquanto, a gente juntou uma equipe, entendeu? Através de captação, vamos dar uma ideia para essa equipe, entendeu? Vamos trazer um modelo para essa equipe e dentro da competição tentar resultados bons. Então, assim, agora, o futebol de base no Brasil, na minha opinião, está perdido. E ela é preciso, de cima para baixo, nós podemos melhorar isso. Se isso não acontecer, a gente vai continuar não tendo mais esse gênio no futebol. E aí os treinadores vão se perder muito, principalmente o pessoal que está reclamando. Muito bom, Euler. Gratidão pela participação. Sucesso nesse trabalho aí no Vila Nova. Vamos acompanhando. Quero ver você mais vezes aqui conversando conosco aí no Ataque, especialmente aqui no Concentração comigo com a Kellen. Obrigado, Euler. Obrigado, Kellen. Valeu demais. Obrigado, Ailton. Obrigado, Kelly. Deus abençoe vocês aí. E vamos lá, Brasil. Vai chegar, vai chegar. Sucesso. Valeu, Euler. Obrigado. Obrigado, Kellen. Um beijo para você. Obrigada, Um Ailton. abraço, Euler.